E nesse vídeo eu vou sacar mais 170 mil satoshis para minha carteira de 10 anos. Hoje é dia 6 de abril de 2026 e o Bitcoin está cotado a 69 mil dólares. No vídeo de hoje, além de eu fazer uma análise de longo prazo dos ciclos do Bitcoin, fazer uma análise de curto prazo, eu vou comparar com o fundo de 2022, né? E também vou falar sobre o risco retorno, que na minha opinião tá bem favorável para compra de Bitcoin. Bom, então essa carteira, né, é a Blockstream App, tá? Antes ela era a Green Wallet. A gente pode ver que eu já tenho um total de 7.212.000 satoshi, né? Eu vou clicar aqui em receber. Eu vou sacar da Coinbase, tá? Porque ela tem a taxa bem baixinha, tá? Geralmente chega no mesmo dia e para eu que estou fazendo vídeos é melhor. Mas se você, né, tem paciência para esperar, saca lá da Strike, tá? Que tem taxa zero, beleza? Vai me cobrar aqui 50 centavos para fazer o saque, tá? Mas não tem problema. Tá? Muito bem, enquanto chega aqui, vamos lá. Nesse gráfico aqui a gente consegue ver os ciclos muito bem definidos, né? Em relação à data halving do Bitcoin. Então aqui no meio você tem a data zero e você tem 700 dias depois do halving, que é quando termina a era. Eu falo para vocês que a gente tem 500 dias depois do halving é o topo e 500 dias antes é o fundo. Só que a era, né, o ciclo, ele dura 1400 dias. Então são 700 dias depois, 700 dias antes. Veja que agora a gente já completou aqui os 714, né? Ele demora um pouquinho, né? Que tem essa diferença entre os 700 dias depois do halving e 700 dias antes do halving. Tá vendo que aqui atrás também tem, ó. Então aqui ele vai iniciar uma nova era. Veja que ele pode passar mais um período de baixa. Pode ser que não aconteça, tá? No vídeo de hoje eu quero falar para vocês que, assim, eu tô um certo, assim, achando que essa baixa ela foi muito forçada e talvez esse ciclo de baixa ele não aconteça como nos ciclos anteriores, tá? Ou novamente eu esteja errado e o preço continue caindo. Mas eu quero acreditar que não, tá? Eu quero acreditar que por conta que a gente tem uma mineração de Bitcoin, a quantidade de Bitcoin que agora a gente tem sendo minerado de 3, que antes era de 50, 25 a cada bloco, cara, e a gente tinha 3, eu acredito que essa queda ela não vai ser tão forte como ela foi antes. Essa é a minha opinião. Então você tem em azul, né, o ciclo de 2014, né, a primeira era. Lá em esse laranja, né, o ciclo de 2017. Verde, ciclo de 2020. E o vermelho, o ciclo atual, né? Se a gente comparar com a acumulação dos holders de longo prazo, a gente vai ver uma coisa muito interessante. O que a gente consegue observar aqui? Geralmente eles acumulam Bitcoin na baixa, né? Quando todo mundo está vendendo. Então aqui, ó, eles venderam Bitcoin aqui a 69 mil dólares e começaram a recomprar Bitcoin quando estava todo mundo vendendo. Observa que coisa interessante, né? Então, novamente, eles venderam um monte de Bitcoin aqui na alta, lá nos 100, 105, 110 mil dólares, e depois acumularam aqui nessa baixa, ó, quando ele caiu novamente para 70 mil dólares. E depois começaram a distribuir no topo e agora voltam a acumular. Então, quando o Bitcoin bateu aqui, né, a 80 mil dólares, continuou caindo, o preço continuou, né, caindo, e eles continuam, veja a velocidade com que eles estão acumulando Bitcoin, né? Preste atenção, esses holders de longo prazo, eles só acumulam o Bitcoin quando ninguém quer, quando todo mundo está vendendo, tá? Então você tem que acumular juntamente com eles, não é quando todo mundo quer, tá? Pode acontecer deles errar? Pode acontecer, mas eu quero falar para vocês uma coisa interessante, o que aconteceu aqui atrás, tá? Veja nesse período aqui que eles começaram a acumular nessa baixa, tá vendo, ó? Eles distribuem na alta, vendem compram na baixa, depois o Bitcoin fez topo. Aí eles começaram a distribuir e depois eles começaram a acumular novamente. Ó. Observa que eles estavam acumulando aqui e o preço do Bitcoin estava caindo. E o que aconteceu aqui nesse período? Foi a FTX. A FTX que estava vendendo Bitcoin falso, ela dentro da corretora você podia comprar Bitcoin, mas ela não tinha Bitcoin para te dar. Então o que aconteceu? Como o preço estava caindo e os holders de longo prazo tirando Bitcoin da corretora, e eles disse, não, porra, essa corretora não tem Bitcoin. Então acabou que a corretora quebrou. A corretora quebrou porque não tinha Bitcoin para pagar os clientes, né? O choque de oferta ele aconteceu. E aí o preço começou a subir, né? Os holders de longo prazo
segurando, acumulando, e começaram, né, distribuir no topo, comprar na baixa, vender no topo, comprar na baixa. Isso tá uma delícia para eles. Você pode ver que a gente tem que acumular na baixa, não na alta. Antes de finalizar o vídeo, eu quero falar a comparação nesse período de lateralidade que a gente tá aqui, ó, com o final de 2022, que é dezembro de 2022, tá? Eu vou mostrar isso para vocês já já. Mas antes vamos fazer o registro da compra de hoje, tá? Eu acho que já chegou aqui a informação na minha carteira. Deixa eu só puxar isso aqui para baixo. Hoje é dia 6. Eu gastei também novamente 115 dólares e eu acho que 170 satoshi vai chegar aqui. Deixa eu entrar. Ele já identifica aqui, chegou o saldo, né? Deixa eu vir aqui. Ó, já tem uma confirmação de rede, tá? Mais legal, melhor ainda, né? Então vai chegar para mim 175.487. Deixa eu colocar aqui BTC. Então veja que minha compra ela ficou muito boa demais, 65 mil dólares, tá? Agora, por que minha compra ela tá tão boa assim, tá? Primeiro, eu compro todos os dias, principalmente na baixa, tá? Nesse período aqui, ó, o Bitcoin bateu 65 mil dólares, eu fui lá e comprei, né? Aí ele voltou de novo, eu não tinha comprado completa, eu fui lá, comprei de novo. Então minha compra ficou excelente, tá? Excelente mesmo. Deixa eu voltar aqui, agora meu preço médio, ele cai, né, para 90.500 dólares e, né, o que eu investi foi 6 mil dólares. E se eu quisesse vender hoje, né, 5 mil dólares, porém o objetivo aqui é 10 anos. Novamente, quero falar para vocês que essa é a fase do entesouramento. Então, quando eu chegar em 0.10 BTC, eu vou consolidar essas UTXO para cada depósito desse aqui no meu endereço de Bitcoin, na minha carteira de Bitcoin. Ele gera um UTXO diferente e eu vou consolidar e vou deixar entesourado nessa minha carteira. E por que a gente tem que entesourar antes de fazer a alavancagem? Porque se o preço... A gente começa a fazer a alavancagem e o preço do Bitcoin começa a cair. Você vai ter Bitcoin para dar mais como garantia. Assim como você também pode pagar a dívida. Então, se o Bitcoin cai muito rápido, dá mais um pouco de Bitcoin como colateral e você também paga um pouco da dívida. Então, o preço de liquidação ele cai lá para baixo. Legal? Então, antes de fazer qualquer coisa, lembre-se, faça o entesouramento. Não sei quanto Bitcoin você quer entesourar antes de fazer qualquer coisa. 1 Bitcoin, 2 Bitcoin, 10 Bitcoin, 0.001 BTC, 0.10 BTC como eu estou fazendo. Enfim, eu já fiz isso no passado, me alavanquei. E eu quero falar para vocês também. Se o Bitcoin voltar para 100 mil dólares em 3 meses, eu não vou fazer alavancagem não, tá? Só se o Bitcoin continuar caindo, continuar lateral, aí é que eu vou fazer isso. Eu vou deixar por conta de vocês aí se arriscar, né? Fazer mais esse risco de alavancagem de Bitcoin. Mas eu posso mostrar para vocês como que faz, já mostrei como é que faz, mas mostrar passo a passo, com ciclos como eu estou fazendo aqui, fazendo entesouramento, depois alavancagem com carry trade e depois pus liquidez com lucro para a gente obter muito mais Bitcoins, eu só vou fazer isso na baixa. Se o Bitcoin continuar caindo, continuar lateral, e eu quero mais tempo para acumular mais, eu quero acumular muito mais antes de fazer isso. Eu não vou fazer isso na doidice como muita gente fez. Eu vi muita gente sendo liquidada, muita gente fez isso com altcoin e se lascou. Então vamos fazer com consciência, com calma, para que a gente não corra risco, tá? E a gente tenha a estratégia a nosso favor. Nosso objetivo é acumular mais e não perder ao longo do caminho, beleza? Eu ainda acredito, tá? Eu vou falando para vocês e eu vou mostrar novamente, deixa eu só tirar isso aqui, sobre o Bitcoin Waves, sobre a lei da potência, que eu venho falando para vocês que o preço do Bitcoin, ele pode ter atingido, provavelmente pode ter atingido o fundo em 60 mil dólares, mas pode cair mais, segundo o ciclo, pode, mas isso aqui, na minha opinião, é o fundo do poço do Bitcoin, embora ele caia para 40 mil dólares, mas a gente está falando de um risco retorno favorável à compra. Então se ele cair para 40 mil dólares, está falando um pouco menos, né, de 20 a 30% de baixa, mas em relação ao retorno a gente está falando de 150%. Então a gente está falando de 5 para 1.
Então o ganho é 5 em relação a 1 de perca. Isso você não perde, você perde 30%. Então você ainda vai ter possibilidade de acumular até mais lá. Então o risco-retorno nesse momento é favorável à compra. Diferente quando a gente estava, nesse período aqui, estava todo mundo falando de 150, ou seja, o risco-retorno era desfavorável à compra, é favorável à venda. Então era mais vantajoso você shortear o Bitcoin aqui, embora você perdesse um pouco aqui, né? Se ele continuar subindo, mas o risco-retorno de você shortear, apostar na baixa, era muito alto. Beleza? Outra coisa que eu levo a crer que o Bitcoin ele pode ter feito fundo é também o preço médio para você cunhar um Bitcoin, para você produzir um Bitcoin, uma média, tá? Então 60 mil dólares é o preço justo do Bitcoin. Então se você está comprando Bitcoin agora, você está comprando Bitcoin no preço justo. Veja que períodos atrás que o Bitcoin foi para essa região, foi fundo do poço, tá vendo? Esse gráfico ele não é completo, mas se eu afastar mais para trás, a gente vai ver que todos esses períodos de preço, quando o preço batia, né, o preço de custo, a gente tinha de fato o fundo do poço. Mas o que eu quero comparar com hoje é esse fundo aqui, cara. Eu tô achando tão parecido que a gente pode até ter uma quebra. Aqui eu vou falar para vocês porque isso pode acontecer. Deixa eu repetir esse padrão. Olha, eu vou pegar aqui desse fundo e vou colocar até aqui, ó, quando o Bitcoin começa a iniciar uma corrida de alta. Agora eu vou levar para lá, tá? Só para a gente ter uma comparação. Se puxar isso aqui, olha só como bate, ó, a linha de tendência de baixa. Interessante, né? Então o Bitcoin ele pode ter feito um mini topo aqui, né? E ele começar a voltar a cair, ó, revisitar essas regiões de 60 mil dólares. Como eu falei para vocês, pode cair mais, pode, mas eu acredito que aconteceu o fundo já em 60 mil dólares. Porém, esse crash lá em 2022, quando caiu aqui assim, foi a FTX que quebrou. Então, será que o preço ele vai voltar a cair? E quando chegar, continuar lateral e chegar nessa região aqui, vai acontecer alguma quebra de uma corretora? E a gente vai ver o preço do Bitcoin caindo até a região de 50 a 55 mil dólares? Não sei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui isso daqui para a gente comparar e ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, tá? Então eu vou aqui, ó, travar e vou deixar aqui. Vamos lembrar o gráfico, ó, o gráfico do BTC Tether na Coinbase. E se a gente seguisse, né, exatamente isso daqui, o fundo estaria lá em julho. O que é interessante também, porque a gente tem períodos de sazonalidade. Eu já tenho vídeo aqui falando no canal sobre isso, sobre 6 meses do Bitcoin. Então o Bitcoin ele passa um ano em bear market ou ele passa períodos de polaridade de 6 meses. Então, geralmente junho e julho, janeiro, dezembro e janeiro são meses que troca de polaridade. Então o Bitcoin vinha caindo num semestre, aí aconteceu dezembro, janeiro, aí ele inverte para alta, aí ele está caindo no período, aí ele está subindo, né, de janeiro a maio, aí chegou em junho, julho, aí inverte a polaridade, ele começa a ter um semestre de baixa. Então existe essa sazonalidade interessante do Bitcoin que geralmente eu não sei o porquê que isso acontece, mas se você fizer isso, essas contas, vai acontecer mais ou menos isso no BTC, tá? Então interessante. Então paciência, tá? Eu falei para vocês, eu tô acumulando, né? Eu tô geralmente comprando todos os dias lá na Bipa, onde eu tenho uma quantidade de BTC, tô acumulando com o ganho do CDI, né? Que você deixa lá no cartão da Bipa. E todas as vezes que o Bitcoin ele dá uma queda, como ele fez aqui, ó, essas quedinhas aqui, eu compro, tá? 50 dólares, 30 dólares, 20 dólares e vou lá comprando aos poucos. Não vou esperar o Bitcoin cair aqui para 50 ou para 40, como tem muita gente esperando. Como eu falei para vocês, a gente tá falando agora de um risco-retorno, né? O retorno ele é muito maior em relação à baixa, tá? Então vale a pena a gente comprar agora. E outra coisa que a gente pode ver aqui, que pode acontecer, já pode ter acontecido isso aqui, ó, as ondas A, B e C,
tá? E aconteceu A, B e C, a gente fica aqui num zigue-zague aqui, acumulando. Bitcoin pode cair mais uma vez aqui, o pessoal fala a onda 1, 2, 3, 4, 5. Mas se ele romper essa reta aqui de longo prazo, eu acho que tem tudo para a gente buscar novamente o topo histórico. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, um forte abraço, até o próximo vídeo.